Bom dia, tudo bem com vocês? Nós vamos agora para mais uma aula de matemática, agora da parte de geometria. Nós vamos falar nessa aula agora um pouquinho de triângulos, né? Os elementos do triângulo e as suas classificações, ok? Então acompanha aí, pega a lista e vamos acompanhar. Então a primeira coisa, né? Vamos definir esse nosso triângulo, certo? Ele vai ser formado aí por três segmentos de retas, tá? Que elas vão se cruzar de duas em duas, formando então três vértices, três ângulos e três lados, ok? O triângulo, né, ele é um polígono com o menor número de lados. Ele tem, então, no caso, apenas três desses lados, ok? Os vértices, então, eu vou ter aqui o vértice A, o vértice B e também o vértice C, certo? E os ângulos internos, olha só, eu tenho aqui o ângulo interno A, o ângulo interno B e o ângulo interno C. E eu também tenho aqui, no caso, os meus lados, né? Quem são os meus lados? Ó, eu vou ter aqui de A até B é um dos meus lados, certo? Depois eu vou ter aqui de A até C é um outro lado. E de B até C também é um outro lado. Então, esses são os lados aí do meu triângulo, tá? Então, esse é o principal, né? Os elementos, né? Como definir aí esse nosso determinado triângulo, certo? E nós vamos agora para a classificação. Existem dois tipos, né, de classificações. Nós temos a classificação dos triângulos quanto aos lados e também vamos ver à frente a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Então, primeiro deles, quanto aos lados, ok? Então, primeira classificação do triângulo quanto aos seus lados. Nós temos três possíveis combinações, tá? A primeira delas, então, nós temos aqui, ó, um triângulo equilátero. O que vai ser esse nosso triângulo equilátero, né? Quando, né, todos esses meus lados forem lados congruentes, ou seja, possuírem a mesma medida, né? Aqui, ó, quando esse meu lado aqui, ó, eu tenho esse lado aqui, certo? Ó, de AB, ok? Então, eu tenho aqui, ó, o lado AB, ele vai ser igual ao lado BC, que ele também é igual ao lado AC. Então, este aqui é um triângulo equilátero. Todos os lados, eles são iguais, possuem a mesma medida. Depois do triângulo equilátero, nós temos também os triângulos isósceles, certo? O que são aí os triângulos isósceles, né? Eles possuem apenas dois lados congruentes, ou seja, apenas dois lados iguais e possuem um lado diferente, olha só. Esse lado aqui vai ser exatamente igual a este lado, ok? Então, esses dois lados, eles são iguais, ó, representando aqui com dois riscos, certo? São iguais. E possui um lado que vai ser, então, diferente, que nesse caso aqui é esse lado aqui, ó, AC, né? Ele é diferente, ok? Então, triângulo isósceles possui apenas dois lados iguais. Agora, o triângulo escaleno. Né? O triângulo escaleno, ele possui todos os seus lados diferentes. Ele não possui nenhum dos seus lados que vão ser iguais. Todos os lados são diferentes. Então, aqui, ó, o lado AB vai ter uma medida, o lado BC vai ter uma outra medida e o lado AC vai ter uma outra medida. Então, possui todos com medidas diferentes. Ok. E agora nós temos então a classificação quanto aos ângulos desse meu triângulo, certo? Primeiro, triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo, né? Quando todos os seus ângulos, ou seja, esses ângulos internos aqui, ó, isso aqui é o que? Um ângulo interno. Quando todos os seus ângulos, né, internos forem menores do que 90, ou seja, a medida de cada ângulo interno é igual ao ângulo agudo. Lembra quando a gente estudou sobre ângulos, que nós vimos lá a classificação dos ângulos? Então, o triângulo acutângulo é quando todos os ângulos são menores do que 90 graus, certo? Agora, o triângulo retângulo. O que é que nós temos com o triângulo retângulo, né? Apresenta, né, um dos seus ângulos internos, certo? Igual nós temos aqui, ó, um dos seus ângulos internos vai ser, então, um ângulo de 90 graus. Se a gente reparar bem, realmente, ó, aqui é um ângulo de 90 graus.
ou seja, um ângulo reto. Então, toda vez que o triângulo possui um único ângulo reto, ele é determinado, então, como um triângulo retângulo, certo? E o último, que é o triângulo obtusângulo, certo? O que é o ângulo obtusângulo? Quando ele possui um ângulo interno com medida maior do que 90 graus. Olha só, a gente reparar bem, ó, esse ângulo aqui, né? Ele possui aí a medida maior, então, do que 90 graus, né? Maior do que 90 e menor do que 180 graus. Então, ele é considerado como um ângulo um triângulo, né? Obtusângulo, certo? Então, ele vai ser a determinação aí do triângulo obtusângulo. Pessoal, então é isso, certo? Nós vimos aí, então, as classificações, né, do triângulo e vimos os elementos do triângulo, ok? Agora é com vocês, façam as atividades que está logo abaixo aí desse nosso resumo, certo? Que na próxima aula a gente dá continuidade. Muito obrigado.